Eu vou te contar isso do jeito que eu vivi, do jeito que eu ouvi e do jeito que ficou atravessado na minha garganta desde aquela época. Meu nome é Zeca Estrada, caminhoneiro há mais de 20 anos, rodando esse Brasil de ponta a ponta. Mas tem certas paradas que a gente faz que nunca mais saem da memória. E uma delas foi numa estrada antiga do interior do Rio de Janeiro, num trecho esquecido entre serra, mata fechada e um silêncio que parecia vigiar quem passava. Era começo de inverno, tempo de neblina baixa e frio úmido que entra nos ossos. E eu vinha descendo carregado, cansado de horas de volante, quando vi uma placa velha, torta, quase comida pelo ferrugem, anunciando uma pousada logo adiante. Não era dessas modernas de beira de rodovia, era coisa antiga, daquelas que parecem ter sido colocadas ali quando a estrada ainda era chão batido. Meu corpo já estava pedindo descanso e eu resolvi parar. A pousada ficava afastada da estrada, depois de um portão de ferro rangendo, cercada por árvores altas e um mato fechado que abafava qualquer barulho. O lugar tinha um ar bonito, mas estranho. Varanda larga, paredes claras, janelas altas, tudo muito arrumado demais para um ponto tão esquecido. Assim que estacionei o caminhão, senti um cheiro doce no ar, meio enjoativo, que eu não soube dizer de onde vinha. Quem me recebeu foi uma mulher chamada Lavínia, bonita de um jeito que chamava atenção sem esforço. Cabelo claro, preso, sorriso calmo, voz mansa. Ela falava olhando nos olhos, como se tivesse te estudando por dentro. Aquilo já me deixou meio desconfortável, mas o cansaço falou mais alto. Ela perguntou de onde eu vinha, para onde eu ia, se viajava muito sozinho. Perguntas normais, eu pensei, mas tinha algo no jeito que ela ouvia que parecia demais interessado. O marido dela apareceu logo depois, um sujeito quieto, desses que quase não chamam atenção. Chamava João. Ele cuidou de guardar o caminhão num canto mais afastado. Disse que ali ninguém mexia com nada, que era tudo tranquilo. Enquanto isso, Lavínia insistiu para eu entrar, tomar um chá quente para espantar o frio e o cansaço da estrada. Disse que era receita antiga da família, feita com plantas do próprio jardim. Dentro da pousada, tudo parecia caro demais para um lugar isolado. Móveis bons, chão limpo, silêncio pesado. Não tinha rádio ligado, não tinha televisão, só o som do vento batendo nas árvores lá fora. Enquanto ela preparava o chá, eu reparei em um quadro antigo na parede, mostrando a mesma estrada, só que cheia de gente, carruagem, movimento. Aquilo me deu um arrepio sem motivo. Na sala encontrei mais 2 hóspedes, um vendedor que dizia viajar a trabalho e um homem que falava pouco, sempre segurando documentos e uma pasta. Ambos pareciam cansados, mas saudáveis. Conversamos pouco. O clima não puxava papo. Quando Lavínia voltou com as xícaras, aquele cheiro doce ficou ainda mais forte. Ela colocou uma pétala rosada boiando na bebida e disse que era parte da tradição. Eu aceitei por educação, mas confesso que algo dentro de mim começou a incomodar. Não era medo ainda, era aquela sensação de que alguma coisa não se encaixa, sabe? Tomei só um gole pequeno, dizendo que precisava ir para o quarto descansar. Ela sorriu, mas o sorriso demorou um pouco demais para desaparecer. Naquela noite, deitado na cama simples, ouvindo a mata estalar lá fora, eu ainda não fazia ideia de que aquela pousada escondia um padrão de mortes que vinha acontecendo há meses. Homens fortes, viajando sozinhos, que nunca acordavam no dia seguinte. Eu só sabia que o silêncio daquele lugar parecia pesado demais para ser normal. E foi ali, naquela primeira noite, que a rotina da estrada começou a rachar, mesmo sem eu entender ainda o tamanho do buraco que eu tinha parado em cima. Quando o dia clareou, eu acordei com uma sensação de não ter dormido direito. O corpo estava pesado, a cabeça meio lenta, como se eu tivesse passado a noite bebendo, mas eu sabia que não tinha. O cheiro doce ainda estava no quarto, misturado com o mofo da madeira antiga. Levantei devagar, lavei o rosto na pia pequena e reparei que minhas mãos tremiam levemente. Não era normal. Eu vivia na estrada, dormia mal direto, mas aquilo era diferente. Desci para a sala comum e encontrei os outros 2 hóspedes sentados à mesa. O vendedor estava pálido, suando frio, mal conseguia segurar a xícara. O outro homem, o da pasta, respirava curto, como se o ar não entrasse direito. Lavínia circulava entre nós com uma calma quase ensaiada, perguntando se tínhamos dormido bem, oferecendo mais chá,
dizendo que o corpo precisava se acostumar com o clima da serra. Eu recusei. Disse que café era suficiente para mim. Ela não insistiu, mas me lançou um olhar rápido, daqueles que a gente sente mais do que vê. João apareceu logo depois, quieto como sempre, mas atento a tudo. Ele observava a gente como quem confere uma carga antes de seguir viagem. Enquanto comíamos, ouvi o vendedor comentar que estava viajando sozinho havia semanas, fechando negócios pelo interior do estado. Disse que tinha feito um seguro de vida recente, coisa de precaução, porque a família insistiu. Falou isso rindo, como se fosse bobagem. Aquilo acendeu uma luz amarela na minha cabeça. Não era comum alguém puxar esse assunto assim, do nada. Pouco depois, o homem da pasta pediu ajuda. Estava com dor no peito, dificuldade para respirar. Lavínia assumiu o controle da situação na hora. Mandou João buscar o carro, disse que chamaria um médico da cidade mais próxima. A calma dela não combinava com a gravidade da cena. Parecia mais preparada do que preocupada. Ajudou o homem a subir para o quarto, ajeitou ele na cama, falou baixo, quase como uma mãe acalmando o filho doente. O tempo passou devagar. O vendedor piorou também. Começou a passar mal, dizendo que o coração estava disparado. O mesmo cheiro doce começou a se espalhar pela casa, forte, enjoativo. Eu senti um nó no estômago. Aquilo não era coincidência. 2 homens, mesma noite, mesmos sintomas. Quando o médico chegou, já era tarde. O homem da pasta tinha morrido. O vendedor morreu pouco depois, antes mesmo de ser atendido direito. O doutor falou em ataque cardíaco, estresse, viagem longa. Lavínia chorou na medida certa. João ficou em silêncio, cabeça baixa. Tudo parecia seguir um roteiro antigo. Enquanto o médico preenchia os papéis, eu notei algo que me gelou a espinha. Pétalas rosadas espalhadas no chão do quarto, perto da cama. As mesmas do chá. O médico não comentou nada. Limpou as mãos, deu o diagnóstico e foi embora. Simples assim. Naquele dia, os corpos foram levados e a pousada voltou ao silêncio, como se nada tivesse acontecido. Lavínia serviu o almoço normalmente. Disse que a estrada cobra seu preço, que nem todo mundo aguenta a solidão. Falava olhando para mim, direto. Foi aí que eu entendi que aquelas mortes não eram acidente. Existia um padrão. Homens sozinhos, cansados, viajando, passando a noite ali. E eu tinha acabado de perceber que fazia parte exatamente desse perfil. Naquela tarde, sentado na varanda olhando a neblina engolir a estrada, eu senti pela primeira vez um medo real, pesado, daquele que não deixa a gente respirar direito. E o pior de tudo era saber que, de alguma forma, eles já tinham percebido que eu estava atento demais. A partir daquele dia, a pousada mudou de rosto para mim. Ou talvez eu é que tivesse passado a enxergar o que sempre esteve ali. Cada rangido da madeira parecia aviso. Cada sombra no corredor parecia alguém parado, ouvindo minha respiração. Eu sabia que precisava ir embora, mas alguma coisa me dizia que sair assim, de repente, podia ser pior do que ficar. Quem faz aquilo com tanta calma não gosta de surpresa fora do controle. Passei o resto da tarde fingindo normalidade. Fiquei na varanda, limpando o para-brisa do caminhão, puxando conversa com o João. Ele respondia pouco, mas observava demais. Os olhos dele nunca ficavam parados, sempre acompanhando meus movimentos, como se estivesse medindo tempo, distância, oportunidade. Em certo momento, notei marcas de barro seco na lateral da casa, indo em direção ao mato fechado atrás da pousada. Não parecia trilha de hóspede, parecia caminho usado sempre. Quando a noite caiu, Lavínia insistiu para eu jantar com eles. Disse que eu não devia pegar a estrada cansado, que era perigoso. Falou isso com aquele tom doce que já não me enganava mais. Sentei à mesa, mas fiquei atento a cada gesto. Ela serviu a comida, mas deixou uma xícara separada ao meu lado. O chá. O cheiro subiu na hora, doce demais, quase sufocante. Eu empurrei a xícara devagar. Disse que meu estômago não estava bom. O sorriso dela travou por um segundo. Foi rápido, quase invisível, mas eu vi. João parou de mastigar e levantou os olhos na mesma hora.
Ali eu tive certeza. Eles estavam acostumados a ver as pessoas beberem sem questionar. Minha recusa tinha quebrado a rotina deles. Depois do jantar, fui para o quarto. Tranquei a porta, empurrei a cômoda velha contra ela e apaguei a luz. Fiquei sentado no escuro, ouvindo. E foi então que ouvi passos do lado de fora. Leves, controlados, vozes baixas vindo do corredor. Lavínia falava sem aquele tom doce. A voz dela estava fria, firme, como quem organiza serviço. Falava de tempo, de cuidado, de não deixar rastro. João respondia pouco, mas concordava. O medo que eu senti ali não foi aquele de susto. Foi um medo pesado, de entender que eu estava no lugar errado, com as pessoas erradas, e que ninguém saberia se eu sumisse naquela noite. Pela janela vi João atravessando o quintal com um saco grande nas costas, indo em direção à mata, o mesmo caminho das marcas de barro. O cheiro doce voltou, trazido pelo vento. Foi ali que eu percebi que aquela pousada não era só um ponto de parada. Era o fim da estrada para muita gente. Eles não improvisavam, eles repetiam. Faziam sempre do mesmo jeito, com a mesma calma, a mesma certeza de que nada ia dar errado. Deitado naquela cama dura, com o coração batendo forte demais, eu entendi que tinha descido até o fundo do buraco. Não tinha mais dúvida, não tinha mais negação. Ou eu sairia dali vivo antes do amanhecer, ou meu nome viraria só mais um comentário baixo, uma explicação simples, uma morte atribuída ao cansaço da estrada. E enquanto eu esperava o dia clarear, segurando a respiração a cada barulho, eu soube que aquela era a noite mais longa da minha vida. Quando o céu começou a clarear e eu já estava decidido. Não dava para esperar café da manhã, não dava para inventar desculpa melhor. Eu precisava sair dali antes que eles resolvessem acelerar o que já parecia planejado. Esperei ouvir movimento na cozinha, passos mais soltos, aquele início de rotina fingida. Foi aí que empurrei a cômoda de volta, abri a porta devagar e desci sem fazer barulho. Lavínia estava na sala, ajeitando a mesa, como se nada tivesse acontecido. Sorriu quando me viu e disse que eu parecia melhor, que o descanso tinha feito bem. Eu menti olhando nos olhos dela. Disse que tinha recebido uma ligação de um cliente, que precisava voltar para a capital com urgência. O sorriso continuou no rosto, mas os olhos ficaram frios. João apareceu logo atrás, limpando as mãos num pano e ficou parado, só ouvindo. Eles não tentaram me impedir, isso foi o mais assustador. João abriu o portão, desejou boa viagem. Lavínia disse que esperava me ver de novo, que a estrada sempre traz quem precisa voltar. Quando liguei o caminhão, senti aquele cheiro doce mais uma vez, vindo do jardim. Não olhei para trás, engatei a marcha e fui embora. Horas depois, já longe dali, eu parei num posto e liguei para a polícia. Contei tudo. Não fui o único. Outras denúncias já existiam, outras mortes parecidas, sempre de homens viajando sozinhos. A pousada foi investigada. Encontraram rastros no mato, restos humanos, objetos pessoais. Aquele lugar foi fechado. Lavínia e João desapareceram antes da prisão. Nunca mais foram vistos. Até hoje ninguém sabe quantas pessoas realmente morreram ali, quantos nomes ficaram sem explicação. Eu segui minha vida. Continuei na estrada, mas nunca mais parei em lugar isolado sem gente por perto. Aprendi que nem todo sorriso é abrigo e que hospitalidade também pode ser armadilha. Agora eu te pergunto, quantas histórias como essa ficam escondidas nas estradas do Brasil? Quantas nunca chegam às notícias? Deixa teu comentário aqui embaixo e me diz o que você acha que realmente aconteceu com aquele casal. Se você quer continuar ouvindo histórias que a estrada nunca esquece, segue o canal e se prepara, porque o próximo vídeo tá pesado. Aproveita e assiste também A Curva Onde a Estrada Respira, o último roteiro que eu contei aqui. Porque enquanto tiver estrada, vai ter segredo. E eu ainda tenho muita coisa para te contar.